Você já parou para pensar o que acontece quando o poder deixa de ter limites? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre um episódio que parece ter saído direto de um roteiro de ficção política. Mas, infelizmente, é real. Um ministro que age como presidente, governador e xerife ao mesmo tempo. Uma reunião secreta, portas trancadas, imprensa censurada e um silêncio ensurdecedor vindo das autoridades. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te fazer questionar. Ainda vivemos numa democracia ou num teatro onde só um homem escreve o roteiro? Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Aqui a gente fala o que muita gente tem medo de dizer. E escreve nos comentários a palavra liberdade, para eu saber que você está comigo nessa discussão. Quero ver até onde vai o debate hoje. Agora, vamos direto ao ponto. O país parou quando veio à tona a notícia de que Alexandre de Moraes, sim, o mesmo ministro que tem o poder de decidir sobre tudo e todos, resolveu intervir diretamente numa operação policial no Rio de Janeiro. Uma operação que, pela primeira vez em muito tempo, deu uma resposta firme contra as facções criminosas que aterrorizam o Estado. O povo vibrou, policiais comemoraram, e por alguns instantes parecia que o Rio respirava alívio. Mas esse alívio durou pouco, porque quando a ação parecia, enfim, mostrar resultados, o Supremo apareceu. E não de qualquer forma, mas com o dedo pesado de Moraes, que decidiu que ele mesmo iria até o Rio entender o que estava acontecendo. Mas entender o que, exatamente? Desde quando um ministro do STF precisa participar pessoalmente de uma reunião operacional de segurança pública? E pior, desde quando uma reunião que envolve governo, polícia e Supremo precisa acontecer a portas fechadas, com a imprensa proibida de cobrir, e até os assessores de comunicação do próprio governador barrados na entrada? Isso não é um detalhe, é um sintoma. É o retrato de um país em que a transparência virou ameaça e o sigilo virou regra. O Brasil, que sempre foi chamado de República das Bananas, agora parece ter sido rebaixado para algo ainda pior, um laboratório de poder absoluto, onde as regras mudam conforme o humor de quem tem a caneta. E o mais simbólico de tudo é o silêncio. A Secretaria de Comunicação do Governo do Rio simplesmente confirmou: a imprensa não poderá saber o que foi discutido. Nenhum jornalista, nenhum assessor, ninguém. O encontro foi restrito a pouquíssimos nomes: o governador, o secretário de Segurança, o procurador-geral e, claro, Alexandre de Moraes. Nem os delegados da operação, nem o comandante do BOPE, nem quem estava à frente do combate ao crime teve direito de entrar. Ou seja, quem lutou na linha de frente contra as facções foi deixado do lado de fora. E quem mandou parar tudo, entrou. Agora, respira e pensa comigo. Isso parece democracia para você? A função do Supremo é julgar leis, não comandar batalhões. Mas no Brasil, parece que a toga virou farda e a caneta virou arma. E é aqui que está o verdadeiro perigo. Quando um poder começa a se comportar como dono dos outros, o jogo muda. E não é só sobre uma reunião. É sobre o precedente que ela cria. Porque o que Moraes fez no Rio de Janeiro não é apenas uma visita institucional. É um recado, um aviso para qualquer governador que ouse agir sem o aval de Brasília. A mensagem é clara: ou vocês fazem do meu jeito, ou eu desço aí e mando parar. Isso, para mim, é o ponto em que a linha entre justiça e autoritarismo desaparece. Mas o mais curioso é a reação da imprensa, ou melhor, a ausência dela. A mesma imprensa que aplaudiu quando comunicadores, políticos e até cidadãos comuns foram censurados. Agora sente o gosto da própria mordaça. Porque dessa vez a censura não veio para calar um opositor. Veio para calar todo mundo. E quando o silêncio se espalha, o que sobra é o poder. Um poder que não precisa mais ser questionado, apenas obedecido. Só que o silêncio tem um preço, e ele sempre cobra caro. Hoje é o Rio. Amanhã pode ser qualquer estado. E quem vai impedir? A verdade é que Moraes se transformou em uma figura quase mítica na política brasileira. Ele não precisa de mandato, não precisa de voto, não precisa prestar contas. E, ainda assim, define os rumos do país como se tivesse sido eleito por unanimidade. Tudo que o Congresso tenta aprovar, tudo que desagrada o establishment, é revertido por uma canetada. E isso acontece diante de um Senado que finge não ver, de um executivo que se omite e de uma população que, pouco a pouco, vai se acostumando com o absurdo. Mas tem um detalhe que poucos estão falando. E é aqui que a análise fica interessante. Essa movimentação de Moraes não é isolada. Ela é parte de uma estratégia muito maior de centralização de poder.
Ele entendeu algo que os políticos tradicionais demoraram décadas para perceber. No Brasil, o controle não está em quem manda, mas em quem pode calar. E quando o silêncio vira ferramenta política, o jogo deixa de ser democrático, deixa de ser sobre ideias e passa a ser sobre medo. Não o medo declarado, mas o medo de desagradar, de ser investigado, de perder o cargo, de virar alvo. E assim o país se dobra. Devagar, mas se dobra. O que aconteceu no Rio é só mais um capítulo dessa história. Uma reunião secreta, uma imprensa censurada e uma operação que, de repente, virou suspeita por ter dado certo. Parece piada, mas é o retrato de um sistema que não tolera autonomia. Enquanto isso, os verdadeiros criminosos seguem rindo. As redes sociais de líderes do tráfico continuam ativas. As entrevistas de chefes de facção circulam livremente e o cidadão comum, esse é quem paga o preço. E o mais irônico de tudo é ver a inversão de papéis. Quem combate o crime vira o investigado, e quem impõe censura posa de guardião da democracia. Mas democracia para quem, exatamente? O discurso de proteger as instituições virou um escudo conveniente para justificar o controle total. E quem tenta apontar o óbvio é rotulado, processado ou silenciado. Mas a história mostra que esse tipo de poder nunca dura para sempre. A arrogância sempre cobra a fatura. O que resta ao povo, e principalmente a quem ainda acredita que o Brasil pode ser maior que seus próprios vícios, é não se calar. Porque o silêncio, hoje, é o combustível de quem quer mandar sozinho amanhã. Eu sei que esse tipo de análise incomoda. E é para incomodar mesmo. Porque quando um ministro começa a decidir o que pode ou não ser falado, quando jornalistas são barrados e reuniões se tornam segredos de Estado, não dá para fingir normalidade. Então eu te pergunto, até quando? Até quando a gente vai assistir de camarote a destruição dos pilares de um país que deveria ser livre? Até quando a gente vai aceitar que um poder, que não tem voto, controle todos os outros? E até quando a imprensa vai fingir que está tudo bem, enquanto a mordaça aperta o próprio pescoço? Pensa nisso. E se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que existe espaço para debate. E é por isso que eu te peço. Comenta aí embaixo liberdade, para eu saber que você não aceita esse silêncio. Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente não se cala. Enquanto eles tentam esconder, a gente mostra. Enquanto eles censuram, a gente fala. E enquanto eles controlam, a gente resiste. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a liberdade só existe enquanto alguém tem coragem de defendê-la.